Será que temos um líder a quem todos afluem em Roma em busca de orientação moral nos tempos em que vivemos? Bem, aqui temos Yuval Noah Harari, um autor muito famoso que disse: nós teremos um mundo totalmente diferente após o coronavírus. E nessa luta contra a pandemia, nós precisamos de uma liderança mundial. Catholic Herald. O plano de Deus é unir toda a humanidade, diz o Papa. Então o Papa está pedindo essa união. Esse é o Catholic Press. E diz, o Papa quer que todos os povos se unam devido à pandemia do coronavírus. Esses sinais são importantes, que estão levando exatamente à condição que a Bíblia descreve na primeira vinda de Cristo. Aqui temos Gordon Brown, um dos ex-primeiros ministros da Inglaterra, que sugere um governo global para combater o coronavírus. Angela Merkel pede uma nova ordem mundial. Estas são as manchetes que gritam aos nossos ouvidos. Kissinger diz que nem mesmo os Estados Unidos conseguem derrotar o Covid-19 sozinhos. Sua solução? Um governo global de nova ordem mundial, obviamente. E o mundo será diferente depois do coronavírus. E nós teremos as condições que prevaleciam antes. Obama dispara a bomba do coronavírus. Tudo isso se deve às mudanças climáticas. E é ele que tem apoiado o Papa quando veio fazer seu discurso. Quando eu leio isso e ouço todas essas pessoas falando sobre teorias da conspiração, não estamos lidando com teorias da conspiração, estamos lidando com cumprimentos proféticos. Quão próximo estamos nós dessa aparição? É fascinante que o rabi israelita diz que já está tendo reunião com o Messias. Agora, não estou usando isso como marcação de tempo. Eu uso isso como informação de suporte, de que as condições descritas na Bíblia e no espírito de profecia já estão maduras. Elas estão aí para que percebamos. Só estou analisando os sinais, pois é isso que somos informados a fazer. Minha pergunta, então, é esta. Se Cristo veio exatamente há 4.000 anos depois do pecado de Adão, e se acrescentarmos 2.000 anos, poderia o mundo terminar em 2027, de acordo com esses cálculos? Pois lembremos, Cristo veio no ano 27, quando 4.000 anos se passaram desde a queda de Adão. Se acrescentarmos 2.000 anos a isso, para chegarmos aos 6.000 anos, teremos o ano 2027. E lembre-se, não estou marcando o tempo, só estou citando o espírito de profecia. Trata-se de uma citação que diz, após 6.000 anos de pecado, a terra foi renovada. O grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo o que se perdera pelo pecado será restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora, se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Qual é o contexto dessa citação? Bem, o contexto é a restauração final, quando os santos vão possuir este reino e a terra para todo o sempre. Então, é depois do milênio, quando a terra será restaurada ao que era originalmente. No entanto, mesmo depois do milênio, o período de tempo que Satanás tem combatido contra esse governo é de 6.000 anos. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Trata-se do período de tempo de toda a sua luta. Lembrem-se que, durante o milênio, ele não consegue lutar. Ele está preso por 1.000 anos. Ele está inativo. Não tem poder para fazer coisa alguma. Então, como nós entendemos isso? Analisemos a preparação de Satanás para a batalha final. Sou eu que estou escrevendo. Quando os ímpios são ressuscitados, Satanás deve ter um tempo para prepará-los para a batalha. Se 2027 é o fim do período de 6.000 anos de combate contra Deus, então isso excluiria o tempo de preparação requerido após os ímpios serem ressuscitados. Seria possível, só estou formulando uma pergunta,
e um tempo pudesse ser abreviado dos 6.000 anos antes de 2027? Se sim, então Cristo deve vir em algum momento antes de 2027 para que isso ocorra. E isso se tomarmos as profecias no espírito de profecia como definitivas no tocante ao tempo. Em Romanos 9:28 diz que ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Então haverá um tempo que será abreviado. Quero lembrá-los novamente que não estamos marcando tempo, mas permitindo que a Bíblia e o Espírito de profecia falem por si mesmos. Apocalipse 20, versos 3 diz acerca do diabo: "E ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1.000 anos se acabem." Então aqui temos os 1.000 anos de descanso completo. E depois disso, importa que seja solto por um pouco tempo. Então, depois de 1.000 anos, há um pouco de tempo em que ele será ativo novamente. Mas quando chegarmos à restauração da terra, Satanás terá estado em atividade por exatamente 6.000 anos, de acordo com a citação anterior. Então, e quanto a esse pouco de tempo? E acabando-se os 1.000 anos, 20 verso 7, Satanás será solto da sua prisão e pode novamente começar a enganar as nações. Essa é a versão bíblica. Agora analisemos o espírito de profecia. Isso agora é depois dos 1.000 anos. A cidade de Deus desceu a esta terra. Um plano foi elaborado para que os pés de Jesus aterrizem no Monte das Oliveiras e a cidade desce nessa área purificada. E o que acontece em seguida? Então Jesus e todo o cortejo de santos anjos e todos os santos remidos saem da cidade. Os anjos rodeiam seu comandante e o acompanham em seu trajeto. E a seguir vem o cortejo dos santos remidos. Com majestade terrível e pavorosa, Jesus chama então os ímpios mortos. E eles surgem com o mesmo corpo fraco, doentio, que foram à sepultura. Que espetáculo, que cena! Na primeira ressurreição, todos saem com imortal frescor, mas na segunda, os indícios da maldição são visíveis em todos. Isso está exatamente de acordo com a descrição bíblica da segunda ressurreição. Os reis e os nobres da terra, os vis e os desprezíveis, os doutos e os ignorantes surgem juntamente. Todos contemplam o Filho do Homem e os mesmos homens que os desprezaram e dele escarneceram, que lhes puseram sobre a sagrada fronte a coroa de espinhos e o feriram com a cana, contemplam-no em toda a sua majestade real. Os que cuspiram nele na hora de seu julgamento, agora se desviam de seu olhar penetrante e da glória do seu rosto. Os que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, olham agora para os sinais de sua crucifixão. Os que lhe alancearam o lado, veem os sinais de sua crueldade em seu corpo e sabem que ele é o mesmo a quem crucificaram e de quem escarneceram em sua agonia mortal. E levantam, então, um pranto de angústia longo e demorado, fugindo para esconder-se da presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos estão procurando esconder-se nas rochas para se defender da glória terrível daquele a quem uma vez desprezaram. E oprimidos e afligidos por sua majestade e extraordinária glória, unanimemente levantam a voz e com terrível clareza exclamam: "Bendito o que vem em nome do Senhor." Agora, o que acontece em seguida? Então Jesus e os santos anjos, acompanhados por todos os santos, vão de novo à cidade e as amarguradas lamentações e prantos dos ímpios condenados enchem os ares. Vi então que Satanás novamente começava a sua obra. Então aqui temos novamente um tempo em que Satanás vai tentar roubar o governo de Deus dele. E esse período em que combatia contra Deus é exatamente 6.000 anos, de acordo com aquela citação anterior. Passou por entre seus súditos e fez do fraco e débil forte,
E disse-lhes que ele e os seus anjos eram poderosos. Apontou para os incontáveis milhões que tinham ressuscitado. Havia poderosos guerreiros e reis que eram muito hábeis em batalhas e que haviam conquistado reinos. E havia poderosos gigantes e homens valentes que nunca perderam uma batalha. E ali estava o orgulhoso e ambicioso Napoleão, cuja aproximação tinha feito reinos tremer. Ali se achavam homens de elevada estatura e porte nobre, que haviam tombado na batalha enquanto sedentos de conquista. Ao sair das suas sepulturas, reatam a corrente de seus pensamentos no ponto em que cessara por ocasião da morte. Possuem o mesmo desejo de conquistar que os governava quando tombaram. Satanás consulta com seus anjos, e então com aqueles reis, conquistadores e homens poderosos. Olha então para o vasto exército e diz-lhes que a multidão na cidade é pequena e fraca, e que eles podem subir e tomá-la, e possuir suas riquezas e glória. Satanás consegue enganá-los, e todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Há muitos homens hábeis naquele vasto exército, e constroem todas as espécies de instrumentos de guerra. Isso leva tempo. Que tipo de armas construirão? Serão espadas? Ou haverá homens engenhosos que podem construir armas nucleares para tentar lançá-las sobre seu inimigo? Então, com Satanás à sua frente, a multidão se põe em movimento. Reis e guerreiros seguem imediatamente após Satanás e as multidões vêm a seguir em companhias. Cada companhia tem o seu líder e é observada a ordem enquanto sobre a superfície partida da terra marcham em direção à santa cidade. Minha pergunta é, quanto tempo leva para organizar este vasto exército, colocá-lo em companhias, nomear os líderes, construir as armas de guerra que serão necessárias para tamanha guerra cósmica? Jesus fecha as portas da cidade e este vasto exército a cerca e dispõe-se para a batalha, esperando um conflito tremendo. Se formos a um teatro jesuíta, estou falando de Hollywood, veremos que já tivemos muitos filmes sobre a Terra completamente destruída e como eles criaram todas as armas e fabricaram todas as coisas necessárias para essa grande batalha final. Nos filmes, eles sempre eram bem-sucedidos, mas na história bíblica, o final é outro. Jesus e toda a hóstia angélica e todos os santos, com as brilhantes coroas sobre as cabeças, ascendem ao cimo do muro da cidade. Jesus fala com majestade, dizendo: Aqui está, pecadores, a recompensa do justo, e contemplai, meus remidos, a paga dos ímpios. O vasto concurso de povos contempla a multidão gloriosa sobre os muros da cidade, e ao serem testemunhas do esplendor de suas coroas brilhantes, e ao verem-lhes a face radiante de glória, refletindo a imagem de Jesus, e ao contemplarem então a gloriosa, inexcedível e a majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, desfalecem a sua coragem. Assalta-os uma intuição do tesouro e glória que perderam, e compenetram-se de que o salário do pecado é a morte. Eles veem a multidão santa e feliz que desprezaram, revestida de glória, honra, imortalidade e vida eterna, ao mesmo tempo em que estão fora da cidade com todas as coisas abjetáveis e abomináveis. Então a Bíblia diz que desceu fogo do céu e os consumiu. 6.000 anos. Se é preciso tempo para preparar esse exército, quanto tempo é preciso? Eu não sei. Não vou marcar um tempo. Mas se estamos agora em 2020 e os 6.000 anos terminam em 2027, se os tomarmos como um período contínuo, e de acordo com o espírito de profecia, o período de 6.000 anos chegará ao ano de 2027. Mas o período de tempo é abreviado e acrescentado a essa porção de tempo quando ele prepara o seu exército. Então, quanto de tempo será abreviado? Eu não sei. Será que 1 ano seria o suficiente para organizar tão grande exército? Construir armas de guerra? Manter pessoas vivas e todas as coisas que são necessárias? É claro que isso leva tempo de preparação. Será que 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Eu não sei. Mas seja o que for, significa que estamos de acordo com o espírito de profecia nessa semana final. E se o tempo for abreviado, então Jesus deve voltar nos próximos anos. Portanto, o tempo é breve. É tudo o que estou dizendo. Não estou dizendo quando ele está vindo, mas que o tempo é breve. Mateus 24:48 diz:
Mas se aquele mau servo, e esse servo é alguém que serve na igreja de Deus, disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Em outras palavras, quando disserem, não é isso, não se trata do princípio das dores. Não, ainda temos tempo. Jesus não virá em 100 ou 200 anos. Tenho ouvido isso de tantas pessoas. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Em outras palavras, se começarem a atacar aquelas pessoas que dizem que o tempo é breve, enquanto estão comendo e bebendo com aqueles que estão embriagados com o vinho de Babilônia, talvez estejam sentados em concílios ecumênicos discutindo essas questões e falando sobre os fanáticos que existem por aí, que dizem que o tempo é breve e que estão atentos aos sinais dos tempos. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e em hora que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não estou marcando tempo, irmãos e irmãs. Apenas analisei o que o Espírito de profecia diz. E se essas citações são inspiradas e não apenas influências de quaisquer outras fontes que existem por aí, então temos pouquíssimo tempo de sobra. Agora, o Senhor pode acrescentar a esse tempo? Atrasar a sua vinda? Pode abreviar esse tempo? Eu não sei. Não estou marcando tempo. Só estou dizendo que o tempo é breve. E ainda que uma pequena porção de tempo seja abreviada para a preparação no fim após o milênio, então o tempo é ainda mais breve. Eu creio que estamos nas últimas horas da história desse mundo e veremos um novo mundo emergir desse coronavírus. Talvez haja esse tempo de paz e novamente a repetição do tumulto do qual lemos. Talvez isso aconteça. Eu não sei. Mateus 24:3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, que ninguém engane vocês dizendo que a vinda do Senhor não é senão daqui a muitos anos. Isso não está de acordo com os sinais dos tempos em que estamos vivendo. Eu posso ver as forças de Roma incrementando seu poder nos escalões de autoridades por toda parte nos governos. E posso ver a implementação das diretivas do homem da iniquidade. Ele está convocando a todos a se informarem sobre o assunto. E eu creio que estamos muito perto do fim. Se ficar provado que eu estou errado, estarei feliz, pois teremos mais tempo para pregar o Evangelho. Mas se essas coisas são verdadeiras e se pudermos tomar a profecia pela palavra, então nosso tempo é muito limitado. Preguemos as 3 mensagens angélicas. Façamos uso de cada capacidade e habilidade que Deus nos deu. Talvez Ele nos dê uma janela de oportunidade. Talvez não. Eu não sei. Mas o tempo é breve. Preparemo-nos para a vinda do Senhor.